pessoal, como eu havia dito, então nós estamos aqui com o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E ele vai nos falar como é a sistemática, como passar num concurso, como estudar, não é? Ele prestou um concurso e é juiz no Distrito Federal. Dr. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para o nosso bate-papo. E nós queríamos saber quem é o Dr. Ricardo. Olá, Dr. Wagner. Queria agradecer aqui o convite, fiquei muito lisonjeado com o seu convite. Queria também cumprimentar os telespectadores desse nobre programa e enaltecer, né, essa possibilidade de a gente conversar, ter um diálogo sobre o concurso público, a Justiça do Distrito Federal. E essa informação é muito importante, porque é um meio de informação em que as pessoas têm acesso de forma mais simples, de forma mais direta, e procura se inteirar tanto do concurso público, que hoje em dia é um ramo muito visado pelos estudantes do direito, assim como a Justiça do Distrito Federal, que tem algumas peculiaridades em relação às demais justiças do país. Doutor Ricardo, o senhor fez a faculdade onde? Doutor Wagner, eu me formei em Belo Horizonte, numa faculdade chamada Faculdade de Direito Milton Campos, uma faculdade que me deu uma boa preparação. Me formei em 2001, final de 2001, e desde que eu ingressei na universidade eu sempre tive a ideia de fazer o concurso para magistratura. Então eu tive essa visão, já tinha essa perspectiva de prestar o concurso público. Então desde o início da faculdade eu já me preparava para, quem sabe, né, tinha a pretensão de ingressar na magistratura. E aí a faculdade me deu uma boa base e ao me formar, ao me graduar, continuei os estudos, mas com uma certa redução, porque eu fui ser advogado. Fui advogado por 5 anos, tive uma boa experiência na advocacia, mas como eu tinha já esse ideal de prestar para a magistratura, fiquei um tempo dedicado exclusivamente aos estudos, fiz as minhas economias durante o exercício da advocacia. E aqui também vale destacar que o exercício da advocacia foi muito importante do ponto de vista da experiência profissional, para que eu pudesse, quando ingressar na magistratura, ter uma visão da advocacia, ter uma experiência do lado do advogado, porque isso realmente é muito importante para qualquer magistrado, conhecer as outras atividades. E eu tive a oportunidade de exercer advocacia, tive a oportunidade, quando na graduação, também trabalhar na Defensoria Pública, trabalhar no Ministério Público, e eu acho que isso foi um ponto muito positivo, ampla, né? Uma visão ampla, uma visão de todas as instituições, de todas as atribuições, de todas as competências. Isso eu achei que quando ingressei na magistratura realmente foi um ponto positivo. Porque o juiz ele tem que ter uma visão ampla, né? Sim. Porque decidem, num primeiro momento, vocês não têm uma vara especializada, sim, né? Sim. Decide tudo chega lá. Se você já tem um conhecimento da história, das pessoas, como é o lado do advogado, do promotor, do defensor público, tudo isso ajuda na judicatura, né? Sim. O magistrado ele tem uma atividade bem específica, porque ele tem que ter um conhecimento não só jurídico. Sim. Ele tem que ter um conhecimento da sociedade em que ele vive, ele tem que ter o conhecimento das peculiaridades daquela comunidade em que ele presta a jurisdição. E quanto mais experiência ele tiver, seja no aspecto prático, profissional, seja no aspecto de experiência de vida, isso é um fator muito positivo no exercício da atividade judicante. Então isso é um ponto que eu tive essa visão, e eu acho que isso foi muito positivo. Sim. Ter contato com as várias áreas do direito durante a graduação e até mesmo após a graduação, para aí sim ingressar na magistratura. Assim que o senhor ingressou na magistratura, o senhor foi direto trabalhar no Distrito Federal? Sim. No segundo bloco, antes vamos tratar da parte acadêmica, sim. E daí no segundo bloco dá um panorama de como funciona essa parte administrativa. Sim. Depois, quando ingressou na magistratura, daí o senhor fez o mestrado em Brasília. Em Brasília, sim. Eu me graduei, como eu disse, em 2001, passei no concurso público em 2009, o concurso público teve início em 2008 e a posse foi em 2009. E logo que eu ingressei, já dei início à atividade. Há um curso de formação para magistrados, mas durante esse curso você tem uma parte teórica,
Sim. durante a manhã, e durante o período da tarde eu já trabalhava nas varas em que atuei durante esse período. E aí, em 2014, eu dei início à atividade acadêmica, já tinha um período, uma experiência anterior durante a advocacia, mas em decorrência dos estudos eu tive que interromper essa docência, atividade docente. Retomei com o início do mestrado no Centro Universitário de Brasília, em 2014, concluí em 2016 e atualmente leciono no UniCeub e também na Escola da Magistratura. Que disciplina? Na graduação eu leciono as disciplinas de Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Direito Civil. E na pós-graduação na Escola da Magistratura, Direito Processual Civil. E agora nós estamos aqui cursando o doutorado em Lisboa. E o que a pretensão de cursar o doutorado em Lisboa é a continuidade da vida acadêmica? Sim, a continuidade da vida acadêmica, e a gente está sempre aprendendo, né? Sim, Todos os dias a gente está sempre aprendendo, sempre renovando, sempre discutindo. E aqui nesse início, né, do nosso módulo aqui no doutorado, tive a felicidade de conhecer pessoas extremamente qualificadas e de estar sempre aprendendo dia a dia, porque o ciclo acadêmico ele está sempre se renovando, sim, tem que estar sempre rediscutindo, e a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Então, a ideia com esse doutorado é conhecer outros sistemas, né, que o nosso sistema jurídico tem peculiaridades, e aqui nesse pouco tempo que a gente está conhecendo um pouco do sistema português, do sistema europeu, a gente já tem uma visão mais ampla do direito, não só no aspecto do direito brasileiro, mas do aspecto do direito no mundo, como as pessoas que não estão tão próximas de nós pensam o direito, discutem o direito, aplicam o direito. Então essa experiência está sendo muito válida por esse ponto. E terminando o doutorado, vai para o pós-doutorado. Vamos por partes. Cada passo, né, na sua medida, mas é sempre aquela ideia de aprendizado contínuo, né? E quando a gente mais estuda, eu estudei muito para passar num concurso, isso até é um ponto que a gente tem que destacar aqui, porque muitas pessoas perguntam: o que você fez, você estudou? E eu costumo falar, isso é bem objetivo nesse ponto. Para se passar em um concurso público, lógico que tem vários fatores, a pessoa tem que trabalhar vários fatores emocionais, fatores psicológicos, mas não se passa em concurso público sem estudar. Então, assim, o primeiro ponto a primeira premissa de qualquer concurso público hoje no Brasil tem que estudar. A forma como se estuda é que a gente discute os métodos de estudo, os métodos de aprendizado. Tem pessoas que têm mais facilidade com a audição, então tem uma memória auditiva mais apurada, outros têm memória visual, mas tudo decorre da premissa, que é o estudo. Então, o primeiro ponto é estudo. Como se desenvolve? Com métodos de estudo. Sim. Quais são esses métodos? Cada um tem o seu, né? Eu tenho que estudar horas por dia, 8 horas, 10 horas, eu não tinha isso. Eu estudava no meu limite. Eu costumo falar que eu nunca virei noite estudando, nunca passei madrugada estudando. Por quê? Porque eu conhecia o meu limite, tinha o meu método e era extremamente organizado com o meu método. Então dedicação, empenho e organização. Se você estudar, mas não estudar de uma forma organizada, o seu estudo não vai ser otimizado. Então você vai ter mais dificuldade na obtenção do seu resultado. Então, a gente parte de um estudo, desenvolve métodos de estudos para otimizar. A gente só otimiza uma coisa que já tem, né? Não tem como otimizar uma coisa que não existe. Sim. Então, a gente tem que otimizar o estudo de acordo com o método. Então, eu costumo falar que é método, organização, disciplina e dedicação. Porque isso até é um dado interessante, eu prestei 30 concursos. Isso é importante, os nossos telespectadores aqui, nós temos de todas as faixas, muitos estudantes também, que é da própria faculdade, que saiba disso daí, né? Sim. Não há do que desistir. Não há, é uma luta, é um caminho. A gente tem que percorrer esse caminho, tem que passar por fases. Né? A gente estuda no processo civil que o processo é um conjunto de atos. Sim. São atos que são concatenados para a obtenção de um resultado. E o concurso, eu costumo falar que o concurso também é um processo. É um conjunto de atos que se vai necessariamente ter que passar por esses atos. Sim. E muitas vezes, ou algumas vezes, dependendo de cada um, né, da individualidade do candidato,
esses atos vão se desencadear em reprovações. Então, é uma preparação em que a pessoa, o candidato, tem que ter a consciência de que a reprovação faz parte do jogo, faz parte das regras de um processo. Exatamente. Então, eu costumo falar isso porque eu prestei 30 concursos, eu fui reprovado em alguns concursos, não em um, por um ponto, e esses fatores realmente eles atuam, de certa forma, como um desestímulo. Exato. Mas aí o candidato tem que ter a preparação, a dedicação, o empenho, para ter a consciência de que você precisa de um concurso só. Então, se você consegue aquele seu resultado, você vai passar por um processo, mas tem que pensar lá na frente que esse resultado decorre de um processo. E esse processo pode ter como algum de seus atos, ou alguns de seus atos, a reprovação. Então, eu tive consciência de que eu seria reprovado inicialmente, porque né, o acúmulo de conhecimento ele demanda tempo, a maturação do estudo demanda um tempo, a técnica do concurso demanda um tempo, porque o concurso também exige técnica, né, exige método, exige técnica, e isso demanda tempo. Então a pessoa tem que ter consciência de que o imediatismo nessas situações pode ser um fator que frustra. Ela tem que, ao iniciar na dedicação, no empenho para os estudos, saber que a reprovação é um fator que pode acontecer e que isso não vai ser um fator de desestímulo para aquele candidato. E persistência. Persistência. Dedicação, persistência. Eu confesso aqui, isso não é demérito nenhum, que em alguns momentos eu me senti desestimulado. Mas você tem que pensar que você tem um ideal, que você tem um propósito de vida, que o concurso público te concede a estabilidade que muitos almejam, né, no nosso país que está passando por uma situação econômica, né, difícil. Então esse fator de estabilidade é um fator que me impulsionava, em que eu via uma possibilidade de ter um emprego estável. Então esse fator sempre a pessoa tem que ter em mente o ideal, e fatores às vezes que possam gerar um desequilíbrio não influenciar a ponto da pessoa desistir daquele ideal. E nada na vida você consegue sem esforço, sem né? esforço. Hoje ainda a gente conversava a respeito, nós estamos fazendo doutorado aqui. Para vir para cá, para fazer o doutorado, nós tivemos que abrir mão de várias coisas. Não tá fazendo, é bonito o quê? Teve que investimento financeiro, investimento familiar, tempo. Nós poderíamos, cada um lá, eu estar trabalhando no meu escritório, você lá de férias, tranquilo, não é? E não é assim que funciona. Tem que ter uma dedicação diferenciada para conseguir alguma coisa. Sim, eu costumo falar para os alunos uma frase que é assim: todo esforço há de ser recompensado. Então, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem que ter essa ideia. Isso implica em renúncias, né? Como o Wagner aqui muito bem disse, qualquer opção que você tenha de fazer um doutorado, entrar na vida acadêmica, isso implica em renúncias. E concurso não é diferente. Eu renunciei a muitas atividades, muitos pontos, até de ponto de vista social. Você se torna uma pessoa mais isolada porque você tem um propósito, né? E isso não é para a vida toda, é um período da sua vida, mas que sim implica em renúncia, em atividades no fim de semana mais reduzidas, em períodos, passeios, viagens, né? As viagens costumam ser viagens mais para prestar concurso. Exato. Então, é uma renúncia, é um esforço, mas que se feito com empenho, com dedicação, com persistência, ele será recompensado. O resultado vem e vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. E muitas pessoas costumam falar assim, mas que conseguiu o concurso para juiz, e eu falo isso com convicção. Eu consegui porque eu estudei, tive mérito. Na minha turma foram mais de 30 e todas as pessoas com mérito. Então, assim, eu não tenho parentes, não tenho amigos, eu sou de Minas Gerais, estou atualmente em Brasília, não conhecia ninguém, né, porque às vezes muitas pessoas utilizam, isso né, costuma-se usar padrinhamento, carta marcada. Então o concurso público ele tem esse ponto da impessoalidade. Exato. Eu não conhecia ninguém, não tenho um parente em Brasília, vários amigos
que passaram, né, que agora são meus amigos, mas que à época eu não conhecia, não tinha ninguém. Então, assim, isso é um ponto que eu gosto de destacar, porque muitas pessoas acham que às vezes o concurso tem um direcionamento. E eu falo isso com convicção, porque eu consegui a aprovação e conheço as pessoas que foram aprovadas, que conseguiram por mérito próprio, por esforço, por dedicação, por empenho, por abdicação, por renúncia, conseguiram essa aprovação. Ótimo. Pessoal, fique aí que no próximo bloco o Dr. Ricardo vai nos explicar como funciona a sistemática administrativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aguarde e voltaremos já.